Partido PSOL entra no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso, que derrubou o aumento do imposto sobre operações financeiras. Supremo Tribunal Federal retoma julgamentos sobre o pagamento e a transparência das emendas parlamentares. Polícia Federal faz operação contra desvios e encontra mais de 3 milhões de reais na casa de um ex-prefeito da Bahia. Inquérito sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil entra na fase de alegações finais. A autópsia revela que brasileira Juliana Marins morreu com vários traumatismos. Censo do IBGE confirma que brasileiras têm cada vez menos filhos e adiam ao máximo a hora da maternidade. Imigração aumentou 70% no país, com destaque para a entrada de venezuelanos no território nacional. E o maior evento científico da América Latina vai mostrar os desafios e as conquistas de mulheres na área do conhecimento. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A brasileira Juliana Marins morreu em consequência de várias fraturas. Foi o que revelou a autópsia preliminar da brasileira, que se acidentou durante uma trilha na Indonésia. Ainda não foi definido quando o corpo dela será trazido de volta ao Brasil. O laudo da autópsia realizado em Bali confirmou que Juliana Marins, brasileira de 26 anos que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, sofreu traumatismo por força contundente. O impacto causou múltiplas fraturas, lesões internas graves e intensa hemorragia, resultando em morte rápida, segundo o médico legista responsável pelo exame. De acordo com o relatório, os ferimentos atingiram principalmente a região posterior do corpo, afetando órgãos vitais ligados à respiração. O especialista afirmou que o óbito ocorreu em até 20 minutos após a queda, afastando a hipótese de uma morte prolongada ou hipotermia. As lesões são compatíveis com uma queda de grande altura e incluem fraturas no tórax, abdômen e cabeça, embora os danos mais críticos tenham sido identificados na coluna e nas costas. Juliana caiu durante uma trilha no último sábado em uma área íngreme no Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia. Seu corpo foi localizado 4 dias depois, a cerca de 600 metros abaixo do nível da trilha. O resgate, dificultado por condições climáticas e pelo terreno acidentado, durou quase 15 horas. Diante da repercussão do caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto que altera a legislação sobre o translado de brasileiros mortos no exterior. A nova regra, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, garante que o governo federal possa custear o retorno dos corpos ao Brasil, o que não era permitido desde 2017. A família de Juliana, que mora em Niterói, agora aguarda a liberação dos trâmites legais para que o corpo da jovem seja repatriado. A Prefeitura de Niterói também se comprometeu a colaborar com os custos do translado. Os brasileiros que estavam presos desde a última quarta-feira por uma nevasca no Chile foram resgatados. A operação durou mais de 12 horas. Todos os turistas, entre eles 19 brasileiros, estavam presos na região de São Pedro de Atacama, próximo à fronteira com a Bolívia, devido a uma forte nevasca. Ao todo, eram 59 pessoas na rota internacional com a neve, que ficou acumulada em cerca de 60 centímetros e derrubou a temperatura para menos 7 graus. A espera pelo resgate começou quando um ônibus com 20 passageiros foi localizado e evacuado. Caminhões e veículos de passeio também ficaram presos na neve. Os trabalhos foram realizados pelos policiais da região de Antofagasta, cidade próxima ao destino turístico de Atacama, conhecido por muitos brasileiros. De acordo com informações divulgadas pela polícia chilena, a operação de resgate durou mais de 12 horas e envolveu equipes do Exército, bombeiros, carabineiros e o Comitê Comunal para a Gestão de Riscos de Desastres. As equipes conseguiram chegar até o quilômetro 87 da estrada, onde os veículos com os turistas estavam parados.
Os resgatados foram levados até um posto de controle fronteiriço, onde receberam atendimento médico. Em seguida, foram encaminhados para o centro da cidade de São Pedro de Atacama. O grupo era formado por pessoas com idades entre 13 e 79 anos. Ninguém ficou ferido gravemente. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, informou que manteve contato com as autoridades locais durante a operação de resgate dos brasileiros. A Polícia Civil de Santa Catarina realizou hoje uma nova etapa da investigação sobre o trágico acidente com um balão que aconteceu no último sábado, provocando a morte de 8 pessoas. Durante a varredura no local da queda do balão ocorrida no último sábado, foi encontrado o maçarico utilizado para reacender a chama piloto do balão, que era a última peça ainda não localizada e considerada essencial para as análises periciais. A equipe ainda esteve na sede da empresa responsável pelo voo, onde o piloto apresentou uma simulação da dinâmica do acidente, conforme sua versão dos fatos. Ainda durante a tarde, os peritos analisaram os destroços que estão armazenados em um espaço cedido pela Prefeitura de Praia Grande, o que permitirá a conclusão dos laudos técnicos pendentes. O delegado Diego Chiara informou que já foram ouvidas mais de 20 pessoas, entre vítimas, o piloto, funcionários da empresa de voo e também os proprietários da fabricante do balão, que contribuíram com informações técnicas importantes para o inquérito. A fase de oitivas está encerrada e a investigação segue em andamento. A Polícia Civil agora aguarda os resultados do trabalho da Polícia Científica com a finalização dos laudos periciais. Quem fizer exame para tirar a carteira de habilitação para moto ou carro de passeio não vai mais precisar fazer exame toxicológico. A medida foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também aprovou o programa para garantir o documento de graça para as pessoas de baixa renda. O texto, que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, prevê a exigência de resultado negativo em exame toxicológico como condição para se obter a permissão de dirigir nas categorias A e B. O Planalto justificou o veto dizendo que isso contraria o interesse público e poderia influenciar que mais pessoas optassem por guiar sem a devida habilitação. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União, Lula também vetou o trecho sobre a transferência de propriedade de veículos por meio eletrônico. Isso autorizaria órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal a criarem plataformas próprias de assinatura eletrônica avançada dos contratos de compra e venda. O presidente sancionou uma lei que vai dar a oportunidade de dirigir para muitos. A nova legislação altera o Código de Trânsito Brasileiro, que permite que recursos arrecadados com multas de trânsito custeiem a habilitação de motoristas de baixa renda, incluindo exames, aulas práticas e teóricas e emissão da carteira. A proposta para a CNH gratuita foi apresentada pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segundo o parlamentar, os custos elevados da habilitação impediam que muitas pessoas ingressassem em atividades como entregas ou transporte por aplicativo, que são alternativas de renda para milhares de brasileiros. As novas normas começarão a valer daqui a 45 dias. No período do inverno, a neblina nas estradas é muito comum. Os motoristas precisam redobrar a atenção. Mas na região de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, além da neblina, tem os buracos nas vias para desviar. A chegada do inverno é marcada por baixas na temperatura. Só que para quem dirige, isso também significa neblina nas estradas. A baixa visibilidade, juntamente com buracos e falta de acostamento, são problemas sentidos em trechos da BA-290. A equipe de reportagem saiu de Teixeira de Freitas às 8 horas da manhã e a neblina só se dissipou completamente por volta das 10. A baixa visibilidade é um verdadeiro risco para quem trafega, mas imagine fazer isso em um caminho com buracos e sem acostamento. Enquanto captávamos imagens para essa matéria, o seu Valdo passava de bicicleta e parou para falar conosco sobre o assunto. Ele reclamou da falta de interesse por parte dos políticos em resolver a situação. Encostamento aqui não tem. Você tem que andar dividindo com os carros, né? Além disso, o seu Valdo já presenciou vários acidentes na estrada que percorre diariamente. Ali mesmo, olha,
Na frente ali, ó, tem um caminhão de lajota, tombou outro de água. E fora as criação que morre aqui beirando a pista, né? Agora mesmo o cara perdeu o para-choque todinho ali, ó. Bateu no cachorro. Tinha buraco, ele não tinha como ele desviar, aí bateu no cachorro. E com essa neblina mais cedo também? Ali ajuda mais ainda, né? Tem que andar devagar com tensão, porque senão você acaba estourando tudo. A dona Maria Natalina é moradora do distrito de São José de Alcobaça e relata a situação da estrada da região. Muito feia. As estradas aqui muito feias. Às vezes você passa a noite, topa muito carro, pneu pocado, né? Inclusive já poquei pneu na estrada esses dias. E não é fácil para nós, né? Tá feia a estrada, muito feia mesmo. Nessa região nossa aqui a estrada tá difícil. Tanto de São José quanto Cantagalo, Teixeira, Prado? Isso, Teixeira, Prado, Alcobaça, Caravela, tá? Porque eu rodo essa região toda, tá tudo feia as estradas. E a senhora presencia muito acidente? Já vi vários acidentes já na estrada, porque eu rodo muito, né? Sempre eu encontro. Então, fico alerta. Atenção redobrada ao viajar pela BA-290, pois a baixa visibilidade nos dias com neblina, os buracos, a falta de acostamento e o excesso de veículos decorrentes das festas juninas pode ser uma mistura fatal. E veja a seguir, Partido PSOL entra no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso que derrubou o aumento do imposto sobre operações financeiras. E durante a operação contra desvios, Polícia Federal encontra mais de 3 milhões de reais na casa de um ex-prefeito da Bahia. O PSOL se antecipou ao governo e entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF. A Advocacia Geral da União ainda avalia o que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer, mas já tem gente a favor. A iniciativa conta com o respaldo da equipe econômica e foi fortemente defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A derrubada da medida pelo Legislativo é vista pelo governo como um precedente perigoso que fere a separação entre poderes. Dentro do núcleo duro do governo, nomes como Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, também apoiaram a judicialização. Apesar da resistência inicial de Jorge Messias, a estratégia jurídica será agora liderada pela AGU, que definirá o formato da ação a ser protocolada no STF. A movimentação ocorre em um momento de acirramento entre os poderes. A análise do Planalto é de que o Congresso decidiu antecipar a disputa eleitoral de 2026 e que o enfrentamento no Supremo servirá para marcar posição e reforçar o discurso de que o governo busca cobrar mais impostos dos mais ricos, incluindo os setores financeiros e casas de apostas. A reação ao posicionamento do Executivo já começa a movimentar os parlamentares. O deputado federal Pedro Paulo, vice-líder do governo na Câmara, classificou como negativa a ideia de judicializar a decisão do Congresso, alegando que isso poderia fragilizar as instituições. Para ele, mesmo que se discorde do conteúdo, a decisão do Legislativo é legítima e deve ser respeitada. O PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra o decreto legislativo aprovado pelo Congresso. O partido sustenta que houve invasão de prerrogativa do Executivo. A votação no Congresso foi amplamente desfavorável ao governo. Na Câmara, 383 parlamentares votaram pela derrubada dos decretos contra apenas 98. No Senado, a votação foi simbólica, sem contagem nominal, o que evidenciou a articulação entre a oposição e parte da base aliada. O impacto da decisão é estimado em 12 bilhões de reais a menos na arrecadação do governo para 2025. A equipe econômica avalia medidas para compensar essa perda e a judicialização surge como uma alternativa considerada necessária por setores do Executivo. O IOF, criado na década de 1960 e incorporado à Constituição de 1988, permite que o Executivo ajuste suas alíquotas por meio de decreto. A movimentação política em torno do IOF revela um cenário de tensão crescente entre o Executivo e o Legislativo. A entrada da ação no STF deverá aprofundar esse embate institucional, ao mesmo tempo em que coloca o Judiciário como árbitro de uma disputa que envolve a arrecadação, a autonomia dos poderes e os rumos econômicos do país. O ministro Flávio Dino disse que a Corte não tem a intenção de se apossar de decisões referentes a questões de obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares. Para o ministro,
Não se trata de uma invasão do Supremo, e sim de um dever, enquanto estiver na Constituição. A declaração feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em audiência pública foi debater a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares de caráter impositivo. Antes de discursar, o ministro Flávio Dino já havia defendido que a liberação de emendas não pode seguir vontades unilaterais e que, se não houver um ajuste do pagamento de emendas, quem pagará a conta é o contribuinte. O ministro disse que foi o próprio Congresso que definiu o sistema presidencialista e federalista no Brasil, por meio da Constituição, e que a Corte não tem nenhum intuito de usurpação de poderes. E que o sistema constitucional pode ser modificado pelo Congresso Nacional, o que pode fazê-lo a qualquer tempo, salvo em relação à forma federativa de Estado, que é a cláusula pétrea, ou seja, que não podem ser alterados por emendas constitucionais, protegendo aspectos fundamentais do Estado. O tema foi discutido em ações ajuizadas pela Abragi, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pela Procuradoria-Geral da República e pelo PSOL. Os autores questionam se a obrigatoriedade de execução desses gastos é compatível com o princípio da separação dos poderes, com o sistema presidencialista e com a responsabilidade fiscal. A audiência, que teria a participação dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, desistiram de participar da audiência realizada pelo Supremo Tribunal Federal para debater as emendas parlamentares impositivas, aquelas que têm pagamento obrigatório por parte do Executivo. Ambos fariam uma dobradinha com o objetivo de defender o papel do Congresso. A ida deles, confirmada pelo próprio Mota, ocorreria em meio à aceleração de empenhos por parte do governo federal, depois de acumular derrotas no Congresso. Os atrasos na aprovação do orçamento e mudanças nas regras de repasse determinadas pelo ministro Flávio Dino contribuíram para o atraso nas liberações. O ministro ressaltou que a audiência se concentra nas controvérsias constitucionais e não debaterá denúncias, acusações de improbidade ou casos de desvios de recursos. Em agosto do ano passado, Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. A decisão valeu até que o Congresso aprovasse novas regras para a liberação desses recursos, levando em conta critérios de transparência, rastreabilidade e eficiência. Em março, o Congresso Nacional aprovou essa proposta em acordo com o Supremo Tribunal Federal, após meses de negociações. Com a nova regulamentação, as emendas de deputados e senadores deveriam seguir os mesmos critérios de transparência das emendas do Executivo. Apesar dos avanços, o texto não cumpriu uma das recomendações do ministro Flávio Dino de individualização dos pedidos das emendas de comissão. O dinheiro das emendas tem ramificações. 2 prefeitos foram afastados hoje na Bahia, exatamente pelo envolvimento no esquema de desvio deste tipo de recurso. E durante as operações, a Polícia Federal até encontrou dinheiro na gaveta de um dos endereços visitados. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira uma nova etapa da Operação Overclean, que resultou no afastamento dos prefeitos de Ibipitanga, Humberto Raimundo, Rodrigues de Oliveira, e de Boquira, Alan Machado, ambos no interior da Bahia. A ação investiga um esquema de corrupção envolvendo desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinadas a municípios baianos. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado. Em um dos endereços vistoriados, os agentes encontraram grande quantidade de dinheiro em espécie armazenado em uma gaveta de armário. As cédulas em maços de 50 e 100 reais reforçam as suspeitas de movimentações financeiras irregulares. De acordo com as investigações, o esquema teria operado entre 2021 e 2024 e envolvia o pagamento de propinas para facilitar a liberação de verbas parlamentares. Os recursos teriam sido direcionados de forma fraudulenta para os municípios de
Coquira, Ibipitanga e Paratinga. O objetivo era beneficiar empresas ligadas ao grupo investigado por meio de contratos superfaturados. O deputado federal Félix Mendonça confirmou o afastamento de um assessor de seu gabinete por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele também informou que teve seu sigilo telefônico quebrado no curso da apuração, mas disse não ter recebido detalhes adicionais sobre a medida até o momento. Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, organização criminosa, fraude em solicitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os beneficiários do esquema. A conta de luz vai continuar com bandeira vermelha no mês que vem. Com a decisão anunciada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a cada 100 kWh, o consumidor paga R$ 4,46 a mais. Segundo a ANEEL, a medida foi tomada porque o nível de chuvas permanece baixo, o que obriga o acionamento das usinas termoelétricas. E os Estados Unidos anunciaram hoje que interromperam as negociações comerciais com o Canadá. Mais um motivo para pesar na balança do mercado financeiro, que também tem que prestar atenção na briga do governo com o Congresso por causa do imposto sobre as operações financeiras. O dólar caiu 0,27% e terminou a semana cotado em R$ 5,48. Na Bolsa de Valores, a baixa foi de 0,18%, aos 136.866 pontos. O desemprego no Brasil diminuiu no trimestre terminado em maio. Segundo o IBGE, foi o melhor patamar nos últimos 10 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, revelam que a taxa de desemprego desacelerou no Brasil e atingiu 6,2% no trimestre encerrado em maio. Nos 3 meses anteriores, a taxa era de 6,8%. O resultado também representa uma queda de 1 ponto percentual em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando a taxa era de 7,1%. Ao todo, 6.800.000 pessoas estavam sem emprego no país. Esse número representa uma queda de 8,6% em comparação ao trimestre anterior, quando 7,5 milhões de pessoas estavam desocupadas. Em relação aos mesmos 3 meses de 2024, a queda foi de 1 milhão de desempregados. Segundo pesquisadores do IBGE, o resultado indica que o mercado de trabalho está no melhor patamar dos últimos 10 anos. Já o contingente de pessoas com carteira assinada no setor privado atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em maio, com um total de 39.800.000 pessoas. O número cresceu 0,5% em comparação ao trimestre anterior. Os trabalhadores informais somam 39 milhões. A quantidade de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em maio foi de quase 104 milhões de pessoas. O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhadores chegou a R$ 3.457 no trimestre encerrado em maio. E veja a seguir, censo do IBGE confirma que brasileiras têm cada vez menos filhos e adiam ao máximo a hora da maternidade. E a imigração aumentou 70% no país, com destaque para a entrada de venezuelanos no território nacional. Um levantamento apontou que o Brasil tem um dos legislativos mais caros do mundo. Além do número de parlamentares, que aliás acabou de aumentar, eles têm quase 15 mil servidores para os trabalhos de assessoria. Tudo por nada menos do que 15 bilhões por ano. O Brasil caminha para consolidar sua posição como o país com o legislativo mais caro do mundo, segundo o levantamento da União Interparlamentar, entidade internacional que acompanha os parlamentos nacionais. Mesmo antes da recente ampliação do número de deputados federais de 513 para 531, já aprovada inclusive pelo Congresso, a Câmara dos Deputados brasileira lidera globalmente em número de servidores e custo total de operação.
De acordo com os dados mais recentes da pesquisa, entre 97 países analisados, a Câmara Brasileira abriga mais de 14 mil servidores. Esse número coloca o Brasil no topo do ranking mundial de pessoal a serviço do Legislativo, superando em 51% o segundo colocado, os Estados Unidos, cuja Câmara possui mais de 9 mil servidores. O Brasil é, inclusive, o único país do estudo com mais de 10 mil funcionários lotados em sua Câmara Baixa. A disparidade chama atenção também quando comparada com países vizinhos e potências europeias. A Argentina, a quarta colocada no ranking, mantém cerca de 1/3 dos servidores do Brasil. Já o Reino Unido, com 650 membros na Câmara dos Comuns, número superior ao total de deputados federais brasileiros, conta com cerca de 3 mil funcionários. Enquanto no Parlamento Britânico há cerca de quase 5 servidores por deputado, no Brasil a média salta para mais de 27 empregados por parlamentar. No quesito orçamentário, a situação se agrava. O Brasil lidera com ampla vantagem o ranking de custo anual dos legislativos, conforme medição feita com base na paridade do poder de compra, um critério que permite comparações econômicas padronizadas entre diferentes países. Segundo o relatório da União Interparlamentar, o orçamento da Câmara dos Deputados brasileira é 72% superior ao do Congresso dos Estados Unidos. Em comparação com outras nações desenvolvidas, como Alemanha e Itália, o custo do legislativo brasileiro é o dobro. Quando comparado ao parlamento francês, a despesa da Câmara do Brasil chega a ser quase 3 vezes maior. A nova composição legislativa a ser implementada a partir das eleições de 2026 vai exigir adaptações orçamentárias e estruturais, não apenas na Câmara Federal, mas também nas Assembleias Legislativas Estaduais, conforme prevê a Constituição. A Fiocruz emitiu um alerta sobre os casos de gripe que seguem em alta no Brasil. A maior incidência em ao menos 12 estados são de síndrome respiratória aguda grave, com sinal de crescimento e alto risco. Um relatório divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave é o maior em relação ao que foi observado nos últimos 2 anos. Mais de 93 mil casos foram notificados em pelo menos 12 estados, um aumento de 91% apenas neste ano. A doença é caracterizada por uma infecção respiratória severa, que ocasiona dificuldade progressiva para respirar, febre, tosse seca e dor de cabeça. A evolução da doença pode comprometer os pulmões. Segundo a Fiocruz, o aumento das notificações está relacionado à influenza e outros vírus da gripe. A maioria dos casos estão concentrados na região centro-sul do país, mas o quadro de contaminação entre crianças é maior na região sul, norte e nordeste. 12 estados estão em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência a longo prazo. Os especialistas reforçam a necessidade de vacinação e a adoção de cuidados, como o uso de máscara em postos de saúde, locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Além disso, é necessário higienizar as mãos com água e sabão e cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. O SUS não coloca à disposição de quem precisa um sensor desenvolvido para facilitar o controle da glicose no sangue sem picadas no dedo. Foi o que apontou um estudo de uma revista de saúde especializada no assunto. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o país enfrenta um cenário desafiador. Mais de 20 milhões de pessoas convivem com a doença e, desse total, cerca de 600 mil têm a diabetes tipo 1, que necessita de maior controle. O novo monitor de glicose elimina a necessidade de picadas no dedo. O dispositivo é oferecido apenas na plataforma Libre e custa cerca de R$ 300. O monitoramento utiliza o chamado método Flash, no qual é empregado um dispositivo semelhante a um disco que é aplicado na parte de trás do braço. O sensor faz monitoramento contínuo da glicose por até 15 dias, com leituras em tempo real enviadas para um smartphone. Atualmente, 86% dos diabéticos utilizam o método tradicional para monitorar a glicose no sangue, que implica em furar a ponta do dedo algumas vezes por dia e utilizar um aparelho para fazer a leitura do material. Esse tipo de aparelho é proporcionado gratuitamente pelo SUS. No estado de São Paulo,
a Prefeitura de Ribeirão Preto assinou um decreto para beneficiar mais de 200 crianças e adolescentes de 2 a 18 anos que têm diabetes tipo 1. Elas deverão receber gratuitamente o sensor digital por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A mulher brasileira tem menos filhos e adia ao máximo a hora da maternidade. O novo comportamento foi confirmado hoje pelo IBGE, com base em dados do último censo realizado no país. De acordo com o censo de 2022, também cresceu bastante a proporção de mulheres que chegaram ao final da vida reprodutiva sem terem sido mães. Essas tendências demográficas se repetem com maior ou menor intensidade em todas as unidades da federação, mostrando diferenças por cor ou raça, níveis de instrução e também por grupos religiosos. Em 1960, a taxa de fecundidade total do país era de 16 filhos por mulher, chegando a 8 filhos na região norte e a 7 filhos no nordeste. Em 2022, a taxa de fecundidade total caiu para 1 filho por mulher no país, sendo 1 filho na região norte e 1 filho no nordeste. Os 2 últimos censos demográficos demonstram o envelhecimento da curva de fecundidade das mulheres do país. Em 2010, o pico da curva da distribuição relativa das taxas específicas de fecundidade estava no grupo etário de 20 a 24 anos, que tinha um peso de 26,5% na composição da taxa de fecundidade total do ano. Em 2022, a maior concentração passou a ser verificada no grupo etário de 25 e 9 anos, com 24,4% do peso da fecundidade total do ano. Ao mesmo tempo, nota-se a redução nas proporções da fecundidade nos primeiros grupos etários e um aumento dessas proporções para os grupos a partir de 30 anos. Em 2022, em 3 grandes regiões, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O pico da distribuição das taxas específicas de fecundidade se deslocou do grupo etário dos 20 a 24 anos para o de 25 a 29 anos. A exceção foi o Norte, cujo pico da fecundidade permaneceu nos 20 a 24 anos, e o Sul, cujo pico já estava localizado no grupo etário de 25 a 29 anos em 2010. No Brasil, a idade média da fecundidade em 2000 era de 26 anos, passando para 27 anos em 2010 e para 28 anos em 2022. A idade média da fecundidade é um importante indicador que revela tendências no comportamento reprodutivo, indicando se as mulheres estão tendo filhos mais cedo ou mais tarde. O censo também revelou que a imigração cresceu 70%. Foi a primeira alta desde 1960, com expressiva participação dos venezuelanos. A população de estrangeiros nascidos na América Latina teve um salto de 2010 para 2022, com grande influência de imigrantes venezuelanos. Os dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que entre 2010 e 2022 houve forte crescimento dos residentes naturais de países estrangeiros no Brasil, sendo que o total passou de 592 mil para 1 milhão de pessoas, um aumento de 70,3% no período. Esse fenômeno reflete uma mudança na tendência observada nas décadas anteriores, visto que desde o censo de 1960, o país vinha apresentando uma redução do número de estrangeiros e naturalizados brasileiros. Também houve mudança em relação ao local de origem dessas pessoas. A população de estrangeiros e naturalizados brasileiros nascidos na América Latina saltou de 183 mil em 2010 para 646 mil em 2022, com grande influência dos imigrantes nascidos na Venezuela, com 272 mil, ao passo que entre os europeus houve uma redução de 263 mil para 203 mil no mesmo período.
Entre os estados brasileiros que recebeu o maior número de imigrantes, Santa Catarina apresentou o maior saldo migratório e a maior taxa líquida de imigração em 2022. Entre 2017 e 2022, o estado catarinense registrou ganho populacional de 354 mil pessoas, número que contribui em mais de 4% no número da população total, segundo a pesquisa do IBGE, entre os estados do Nordeste. O destaque é a Paraíba, que apresentou um aumento de 0,78% e teve saldo migratório positivo de 31 mil pessoas. O saldo migratório positivo da Paraíba foi impulsionado pelos fluxos oriundos de São Paulo, com 22,3% e Rio de Janeiro. 20%, possivelmente vinculada ao movimento de retorno, assim como de Pernambuco, com 20,4%, o que reflete a interconexão entre os dois estados, especialmente na dinâmica econômica e nas relações de mercado de trabalho, é o que aponta o censo de 2022. E veja a seguir: inquérito sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil entra na fase de alegações finais. E o maior evento científico da América Latina vai mostrar os desafios e as conquistas de mulheres na área do conhecimento. O governo de Israel determinou que seja apurado se soldados atiraram em pessoas que estavam na fila para receber comida na faixa de Gaza. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, tanto Israel como os Estados Unidos sabem o que está acontecendo no local. Em relatos negados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os militares teriam recebido ordem para matar os palestinos que estavam na fila de ajuda humanitária. As forças armadas israelenses abriram uma investigação para apurar se soldados do país atiraram em palestinos desarmados, o que configura crime de guerra. No último mês, multiplicaram os relatos de ataques contra civis palestinos nos centros de distribuições da Fundação Humanitária de Gaza, apoiada por Israel e Estados Unidos. Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, MSF, as últimas ofensivas israelenses na faixa de Gaza matou mais de 500 pessoas e deixou outras 4.000 feridas desde o último mês. A ONG acusa a Fundação Humanitária de Gaza de ser uma farsa que promove massacres nas filas para receber alimentos. O MSF, em parceria com a ONU e outras organizações humanitárias, tem criticado duramente a Fundação Humanitária de Gaza. O grupo tem se recusado a trabalhar com ela. Um jornal israelense que adota uma linha editorial crítica ao governo de Netanyahu publicou uma reportagem com relatos chocantes atribuídos a soldados e oficiais que atuam no território palestino. Um dos militares disse que foi determinado o uso de munição fatal contra multidões, independentemente de ameaças ou não, e denominou Gaza como campo de extermínio. A referência ao Holocausto foi rebatida pelo primeiro-ministro de outra forma como libelo de sangue, como os judeus chamam acusações antissemitas. O ministro da Defesa, Israel Katz, foi na mesma linha de Netanyahu, negando ter dado qualquer ordem ao exército. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a fase de alegações finais do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. E pela primeira vez, uma pessoa acusada de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro sentou no banco dos réus. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pediu a condenação do empresário Pedro Luiz Kurunksi a 17 anos de prisão, acusado de pagar pelo fretamento dos ônibus que transportaram os manifestantes a Brasília. O réu nega as acusações, afirmando que sua atuação se limitou a coletar recursos com outros participantes. Kurunksi é o primeiro réu acusado de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento acontece no plenário virtual e será encerrado em agosto, após o recesso judiciário. Apesar do recesso judiciário previsto para julho, o prazo total de 45 dias não é interrompido. Juristas preveem que o STF deve julgar o primeiro núcleo da trama golpista entre setembro e outubro.
A análise ocorre entre os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. A Procuradoria-Geral da República, PGR, defendeu a condenação do empresário e destacou que ele teve ativa contribuição para os atos golpistas. Segundo a PGR, Kurunski frequentou um acampamento em Londrina, no Paraná, de teor golpista e pagou por 4 ônibus que levaram 153 pessoas para Brasília, ao custo de R$ 59 mil. Nas alegações finais, Paulo Gonet, procurador-geral da República, afirmou que materialmente o réu viabilizou a participação de dezenas de pessoas nos atos de violência. A defesa do réu disse que ele, abre aspas, apenas frequentou o movimento de protesto instalado em frente ao tiro de guerra em Londrina, o qual sempre se manteve pacífico e ordeiro, e que concordou em fazer uma tomada de preços para fretar 4 ônibus. Fecha aspas. Com o prazo das considerações finais aberto, o delator tenente-coronel Mauro Cid será o primeiro a se manifestar. Ele terá o mesmo prazo para realizar suas considerações, que são 15 dias. Logo após, cada um dos 7 réus tem esse mesmo período para realizar o procedimento. Os dias de sábado e domingo entram na contagem de tempo. Após esse processo, o ministro relator Alexandre de Moraes prepara o relatório, o voto sobre cada caso e pede a inclusão do julgamento na pauta da primeira turma do STF. Um gesto simples que beneficia a saúde física e mental, proporcionando a redução do estresse e da ansiedade. O abraço gera conforto, fortalece o sistema imunológico e pode até reduzir a pressão arterial. O mais curioso é que os chineses têm pago para receber abraços de estranhos para obter esses benefícios. No mínimo, pode parecer esquisito uma pessoa receber dinheiro para dar abraços e outras pagarem para recebê-los. Isso tem acontecido na Ásia, especificamente na China. Uma entrevista realizada pela mídia local, Zou, entrevistou um cidadão que fornece o serviço. Ele afirmou que essa é a melhor maneira de criar distância emocional com as clientes. Já as mulheres que contratam esse tipo de serviço destacaram que se sentem mais seguras e tranquilas pagando um determinado valor, pois acreditam que não terão problemas futuros. Apesar de parecer um modismo, a China não é o único país do mundo onde as pessoas pagam para receber um abraço e aliviar o estresse. Na Polônia, há sessões semelhantes que adultos entre 40 e 60 anos frequentam para aliviar a solidão. E essa tendência não é exatamente nova. Já faz algum tempo que, em várias localidades, os chineses desembolsam o equivalente a R$40 para receber um abraço de 5 minutos de um estranho e, assim, reduzir seus níveis de estresse. Detalhes do serviço exclusivo foram revelados pelo South China Morning Post após muitas pessoas compartilharem as suas experiências nas redes sociais, popularizando o assunto. Os motivos mais comuns que levam pessoas em busca de um abraço são frustração após uma dieta ruim, longos dias de trabalho, problemas com o chefe ou pressão acadêmica. Segundo o jornal, as mulheres são as usuárias mais frequentes e as preferências são sempre as mesmas: homens com aparência atlética, traços finos e expressão gentil. Além disso, a maioria dos abraços é oferecida por cidadãos contratados em locais públicos, especialmente estações de metrô e shoppings, dependendo das necessidades da cliente. Detalhe, a contratação para a realização do serviço é feita em privado para não causar constrangimento a nenhuma das partes. É muito comum as mulheres fazerem alguns pedidos, por exemplo, que os homens usem um pouco de maquiagem, cheirem bem e tenham um penteado adequado para proporcionar uma experiência melhor. Os desafios e as conquistas de mulheres cientistas serão mostrados em um documentário produzido pela Universidade Estadual do Estado. A obra será exigida no maior evento científico da América Latina, marcado para o mês que vem em Pernambuco. Por que eu ganho menos do que fulano, beltrano, que nós estamos em linha? Ele disse assim, ué, mas você é mulher. Ser mulher é uma luta constante, né? A gente vê poucas mulheres ocupando espaços de poder. Os relatos são reais. É o Mulheres na Ciência, documentário que retrata os desafios dessas cientistas e que conta com 16 protagonistas. A Silvia é uma delas. Para mim foi muito especial ter sido convidada. Primeiro, porque a gente vê a valorização, né, do nosso trabalho. Não vou falar que é fácil ser uma mulher cientista, mas
não é impossível, né? Aqui, ela representa um pouco do que cada companheira enfrenta no dia a dia, como a conciliação entre maternidade e carreira, a dificuldade de serem ouvidas, a vigilância sobre suas aparências e a luta constante por reconhecimento em ambientes ainda marcados pelo machismo estrutural. Por um momento eu até achei que não fizesse diferença, até eu começar a perceber o relato de outras pessoas e as minhas escolhas também. Por exemplo, tem a casa, tem a família, né? Aí a mulher, querendo ou não, ela tem um peso muito maior em relação aos filhos. Foram essas barreiras que fizeram com que o André tirasse essas histórias do anonimato. A gente tinha muitos dados que mostravam um cenário de desigualdade de gênero na academia, na produção científica. Só que os dados eram frios, né? A gente não consegue entender muito pelos dados. A gente tinha muita informação, mas faltava história para personificar esses dados, né? Então a gente foi ouvir as mulheres. E depois de passar por várias cidades aqui do estado, o filme tem extrapolado fronteiras, recebendo convites de exibições em outros estados. Existe um prêmio que chama Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação, que premia iniciativas relacionadas à ciência e tecnologia. E o nosso projeto que produziu esse documentário é um dos 3 finalistas, junto com Bahia e Rio de Janeiro, que são estados bem tradicionais na área de produção científica, né? Então a gente está muito honrado de fazer parte. Só de estar entre esses 3 já está muito legal, mas no dia 3 de julho a gente vai estar lá torcendo para trazer o prêmio, né? E assim que outras novas Carolinas, Márcias, Cláudias, Julianas, Camilas, Lucianas, Elaine, Cíntias, Leilas, Nátalis, Rosineres, Éricas, Marinetes, Raíssas, Vanessas e Silvias possam também abraçar a ciência e nos orgulhar mundo afora. Nós já mostramos que a gente é capaz de fazer tudo o que um homem faz. Então, eu não acho que é onde a gente quer chegar, não. A gente já chegou, a gente já está mostrando que a gente pode, nós já chegamos em altos cargos, a gente tem mostrado os mesmos resultados que os homens sempre mostraram e é uma carreira muito bonita. A gente consegue dar um retorno muito satisfatório e grandioso para o país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.